Pessoal, questão de trigonometria no triângulo retângulo UFES. Um homem de 1,80 m de altura avista o topo de um edifício sob um ângulo de 45 graus em relação à horizontal. Quando ele se aproxima 20 metros do edifício, esse ângulo aumenta para 60 graus. Qual a altura do edifício? Então, primeiro, vamos tentar esboçar essa situação, né? Vamos imaginar que aqui é o chão, tudo bem? Vamos fazer o prédiozinho aqui, bonitinho, ó. Então, aqui nós temos o prédio. E aí, esse homem, inicialmente, ele se encontra formando um ângulo de 45 graus com a horizontal. Então, vamos imaginar que aqui está a pessoinha. Tá? E aí, ele avista o topo do prédio, segundo ângulo de 45 graus. Então, a gente não pode esquecer de levar em conta a altura da pessoa, né? Então, esse ângulo que ela vê inicialmente o prédio é um ângulo de 45 graus. O que acontece, galera? Essa pessoa se aproxima do prédio. Como ela se aproxima do prédio, o ângulo realmente tem que aumentar, né? Porque se ela está mais próxima aqui, ó, vamos imaginar que ela está nesse ponto agora. O ângulo de inclinação aumenta, porque ela tem que levantar mais a cabeça para olhar para o topo do prédio. E aí esse ângulo passa a ser agora de 60 graus. E aí a gente sabe que a distância que essa pessoa percorreu foi de 20 metros. Tudo bem? Então esse trecho aqui, ó, 20 metros. Aqui nós temos um ângulo de 90 graus, porque como se trata de altura, tem que formar 90 graus, a altura do prédio, né? É claro que na hora de descobrir a altura do prédio, tem que levar em conta a altura da pessoa também. Enfim, vamos ao que interessa. Essa altura do triângulo, que não é a altura do prédio, porque tem a altura da pessoa aqui embaixo ainda para ser levada em consideração, essa altura do triângulo, então, a gente vai chamar de x, tudo bem? Zé, o problema é o seguinte, a gente não conhece nenhuma medida do triângulo grande, nem desse triângulo da direita. Realmente, a única medida que eu conheço é do triângulo da esquerda. Só que nesse triângulo da esquerda, galera, a gente não pode usar aquelas relações de seno é cateto oposto sobre hipotenusa, porque ele não é um triângulo retângulo, ele não tem um ângulo de 90 graus. O que nós vamos fazer então? Faz o seguinte, vem comigo aqui no triângulo grande, certo? Pensa aqui o triângulo grande. Nesse triângulo grande a gente conhece dois ângulos, tudo bem? A gente conhece aqui o ângulo de 90 graus e conhece também o ângulo de 45. Se eu conheço dois ângulos, dá para descobrir o terceiro. Pensa aqui comigo, 90 mais 45 mais esse terceiro ângulo aqui, ó, vou chamar de alfa, que é isso aqui tudo, tem que dar 180, não é? 90 mais 45 é 135. 135 vai passar subtraindo, o alfa vai dar 45. Então, aqui nós temos um ângulo de 45 graus. Isso aqui tudo é 45, viu, Giras? Não é só um pedacinho, não. Galerinha, perceberam então que o triângulo grande tem dois ângulos iguais? Se um triângulo tem dois ângulos iguais, significa que ele tem dois lados iguais. Os lados iguais são os lados opostos aos ângulos iguais. Em outras palavras, esse lado aqui, ó, do prédio é oposto a 45, então ele vai ser igual a esse lado aqui de baixo do triângulo, que também é oposto a 45. Tudo bem? Então esses dois lados são iguais. Então vamos colocar aqui, ó, esse lado que eu chamei de x vai ser igual a esse aqui de baixo. Então pensa comigo, se isso aqui tudo embaixo é x e esse pedacinho da esquerda é 20, esse trecho que falta o homem caminhar, vamos falar assim, é x menos 20, beleza? Então assim, eu continuo sem saber o lado, mas pelo menos eu tenho agora dois lados do triângulo em função de x. Como está em função da mesma letra, fica mais fácil trabalhar. Vem comigo agora, Giras. Nesse triângulo pequeno, o triângulo da direita aqui, ó, esse aqui,
Nós temos aqui 60 graus, x é o cateto oposto a 60 e x menos 20 é o cateto adjacente. Qual fórmula trabalha com cateto oposto e cateto adjacente? Tangente, né? Então, tangente de 60 é cateto oposto sobre cateto adjacente. A tangente de 60 é raiz de 3. O cateto oposto é x e o adjacente é x menos 20. X menos 20 vai passar multiplicando. X menos 20 vezes raiz de 3 é igual a x. Desenvolvendo isso aqui, x vezes raiz de 3, x raiz de 3. Menos 20 vezes raiz de 3, menos 20 raiz de 3. Traz o x para o lado de cá, x raiz de 3 menos x, e menos 20 raiz de 3 a gente joga para o outro lado. Zé, mas como é que eu vou fazer para isolar o x nesse caso? Coloco o x em evidência. Se eu colocar o x em evidência, quem é que vai ficar dentro do parênteses, galera? Ó, do primeiro termo, sobra a raiz de 3, menos... Aí o segundo termo, como é só o x e eu coloquei ele em evidência, quando você coloca o termo todo em evidência, sobra 1, né? Que é como se eu tivesse aqui, ó, 1 vezes x. Então, sobra 1. Fechou? Enfim, isso aqui é igual a 20 raiz de 3. Aí, essa raiz de 3 menos 1 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, nós temos 20 raiz de 3 sobre raiz de 3 menos 1. O problema é que eu não posso deixar essa raiz embaixo. Eu preciso racionalizar. Como é que eu faço para racionalizar isso daqui, galerinha? Para racionalizar isso aqui, a gente vai multiplicar pela raiz de baixo, só que tem um detalhe. Como tem a raiz menos alguma coisa, eu não posso simplesmente pegar a raiz de 3. Eu vou ter que pegar a mesma expressão de baixo e trocar o sinal. Tudo bem? Raiz de 3 mais 1. Então, vai ficar mais ou menos assim, ó. 20 raiz de 3 vezes raiz de 3. Continuando aqui na frente. Fica 20 vezes 3. Porque raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9. Que é 3, né? Cancela a raiz. 20 raiz de 3 vezes 1 é 20 raiz de 3. Aqui embaixo, você nem precisa desenvolver isso tudo. Se você lembrar, é produto da soma pela diferença. É claro que pode desenvolver. Mas se você lembrar daquela regrinha de produtos notáveis, quando você tem o produto de uma soma por uma diferença, o resultado é simplesmente quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Então, aqui vai ficar raiz de 3 ao quadrado menos 1 ao quadrado. Tudo bem? Continuando aqui em cima, giras, ó. Vem comigo aqui em cima. 20 vezes 3 é 60, mais 20 raiz de 3. Sobre. Lá embaixo, a raiz de 3 ao quadrado vai cortar, vai ficar só o 3. E 1 ao quadrado é 1. O menos não está dentro do parênteses, por isso que continuou negativo. Nem tem parênteses ali, né? 60 mais 20 raiz de 3 sobre 2, então. Dá para dividir todo mundo por 2. Vai ficar 30 mais 10 raiz de 3. Esse é o valor do nosso x. Só que esse x ainda não é a altura do prédio. Tá lembrado que tem a pessoa lá ainda? Então tem que levar em conta a altura da pessoa, que é 1,80 m. Então você vai pegar esse valor, 30 mais 10 raiz de 3, e somar a altura da pessoa, que é 1,80 m. Então vai ficar 31,8 mais 10 raiz de 3. Tudo bem? Essa é a altura do nosso edifício. Beleza?